Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a imagem, sobre esse maravilhoso mundo das imagens, onde a gente está acostumado a olhar as imagens, o que está acontecendo no mundo em primeira mão pelas imagens. E aí, se a imagem nos interessar, nós vamos aí ser atraídos pela reportagem, pela notícia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o direito à imagem com um mini curso que serão 3 aulas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a imagem e a tecnologia. O que é a imagem? O que ela aborda? Quais as sanções? Nós vamos abordar também a imagem como impacto da pessoa física e jurídica. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Além de proteger os dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados também protege a imagem. Nós vamos falar também a imagem e a adequação à nova lei, os casos. Nós vamos falar também da imagem profissional, a exposição de fotos, de imagens do empregado e essa representação do empregado em relação à empresa, a imagem da empresa em relação aos consumidores, às pessoas. E por último, nós vamos falar sobre as sanções, a responsabilidade civil sobre a imagem, as sanções civis e administrativas e muitas vezes também com implicações penais. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o direito à imagem. A imagem é algo que a gente está acostumado a ver, todos nós nos comunicamos hoje através das imagens. Então, o que é imagem? Às vezes a gente se pergunta, será que é aquilo que a gente vê nas redes sociais, no Instagram, no Facebook? A imagem é muito mais do que isso. A imagem representa o eu social. A imagem são partes do corpo. A voz faz parte da imagem, uma orelha, a boca, as mãos, o pé, partes do corpo. Então a nossa imagem ela pode ser fragmentada. A imagem também é a escultura, o meme, a caricatura. A imagem é através de um quadro. Então a imagem tem diversas representações. Jesus disse que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então nós já lidamos com a imagem desde a Bíblia, desde a época da iniciação do cristianismo e muito antes, quando as primeiras figuras, as primeiras esculturas começaram a surgir. Já surgiu aí a imagem. E hoje nós temos uma diversidade imensa da aplicação da imagem. Nós temos que tomar um cuidado também muito grande, porque a imagem ela pode ser manipulada, ela pode ser alterada, nós temos a inteligência artificial. É possível utilizar da imagem de uma pessoa, fazer com que essa pessoa tenha falado alguma coisa. Então, hoje a imagem ela tem muitas implicações. Mas nós vamos focar aqui nas implicações legais. Nós estamos aí com o curso da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a Lei Geral de Proteção de Dados não está isolada. Nós temos um compêndio legal que envolve, que protege e que abrange o direito à imagem. Então nós vamos começar da nossa legislação maior, que é a Carta Magna. No nosso artigo 5º, ele diz da proteção à imagem. Então nós temos as vinculações no artigo 5º, nos incisos 5, 10, 28. Todos esses incisos, eles vão dar proteção à imagem da pessoa, seja a imagem como pessoa física ou seja a imagem como pessoa jurídica da empresa. Então a empresa também tem a sua imagem a ser protegida. E aí nós vamos caminhar para o Código Civil. O Código Civil, no seu artigo 20, nos direitos da personalidade, ele vai falar para nós sobre a proteção à imagem, à honra, à privacidade, entre outras proteções. Então, também no Código Civil, nós temos no artigo 980-A, que faz menção à proteção à imagem, e aí não mais da pessoa física, mas da pessoa jurídica, como a gente
viu? No artigo na Constituição também há proteção, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E aí nós vamos adentrar no Marco Civil da Internet. Então, nos seus artigos 10 e 23, nós vamos perceber a proteção à imagem. A imagem da internet, a imagem das situações das redes sociais, dos blogs. E aí agora finalmente nós vamos chegar na proteção à imagem destacada na Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 2º, ele vai fazer menção à Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu gostaria de mencionar aqui, nesse conteúdo que a gente está colocando de forma resumida sobre a imagem, é o seguinte: a primeira questão, como você que trabalha numa empresa está divulgando a sua imagem, como que você está utilizando? Outra questão, como é que você faz menção da empresa que você está sobre a imagem da empresa? São questões diferentes. Uma empresa, uma pessoa jurídica, ela diz o seguinte: se ela tem uma imagem, mais do que a imagem, ela tem uma marca daquele segmento. Essa marca é norteada pela Lei de Propriedade Industrial, Lei de Marcas e Patentes. Então, quando uma empresa de uma marca de renome, uma marca conhecida, ou mesmo uma empresa que queira ter a sua marca como sua para sempre, sem correr o risco de perder aquele nome, então ela vai fazer o registro dessa marca no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E aí ela vai ter essa marca garantida como de sua propriedade. Uma vez que a pessoa jurídica, ela tem a sua imagem, ela registrou a sua marca, então ela tem aquela marca e ela começa a divulgar essa marca, ela começa a fazer a publicidade daquela marca. Essa marca, ela agrega valores na medida em que a empresa possui uma forma de atender diferenciada. Às vezes pode se tratar de uma startup ou uma empresa que ela é tanto virtual quanto física. Essa imagem, o que agrega valores a essa imagem, a essa marca da empresa? O trato com as pessoas, o trato com os clientes, o respeito com as pessoas, a finalidade social. O que essa empresa faz em função social dos seus empregados, em função das pessoas, ela tem alguma ONG. Essa situação agrega valores, agrega valor à sua marca, qualitativa e quantitativamente falando. Outra questão importante, hoje nós nos deparamos com algumas situações de empresas que, às vezes, por algum empregado, algum funcionário menos instruído, distratou um consumidor, às vezes foi agressivo. Nós tivemos algumas situações aqui no Paraná, no Brasil, de situações onde foram filmadas essas imagens. Qual o prejuízo de uma situação dessas a uma marca? Por quê? Uma notícia negativa, preconceituosa, que ofende a pessoa, ela vai macular a imagem da empresa de uma forma geral. Todo aquele benefício que a empresa tiver vai ser denegrido. Então a empresa vai ter que ter mecanismos para erguer a sua imagem, para modificar a forma como as pessoas a estão olhando, a estão imaginando, a estão julgando. Então, quando a gente fala em toda essa legislação, nós falamos em proteção. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem proteger os dados pessoais. Não se trata somente de empresas físicas, mas também empresas virtuais. Todas as empresas que tratam os dados, mas também as imagens, não são só informações, imagens das pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados oferece a oportunidade das empresas fazerem treinamentos. Esses treinamentos agregam valores para a empresa, agregam um treinamento para os seus funcionários, para todos aqueles colaboradores, para que eles estejam treinados para se utilizar desses dados dos seus usuários. Então, quando nós falamos na marca, na imagem da empresa, nós falamos em preparo.
em treinamento, em valorização das pessoas. Não adianta uma empresa ter um excelente aplicativo, ter uma imagem excelente registrada no INPI, ter a sua marca, mas ela não oferece treinamento aos seus funcionários. O que eu gostaria de salientar aqui, em todo momento nós estamos fazendo uso da imagem nossa e de outras pessoas, da empresa, dos lugares que frequentamos, dos lugares aonde estamos nos portando positiva ou negativamente. Então é a imagem, é a nossa imagem, mas também muitas vezes a imagem da empresa que a gente representa. Então a nossa responsabilidade enquanto pessoas de termos uma educação digital, um treinamento, uma responsabilidade na forma de tratar, na forma de se proceder, na forma de compartilhar esses dados, essas imagens. Outro aspecto muito importante com relação à imagem, a imagem pessoal. A imagem pessoal hoje, principalmente nessa situação de pandemia, nós usamos muito dos aplicativos, do WhatsApp, do e-mail, do Facebook, do Instagram, entre outros aplicativos que utilizam da imagem. É importante que a gente coloque na imagem, a imagem enquanto profissional. Se você é um profissional em determinada área, você vai incluir no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, imagens que você quer representar o seu eu. É o seu eu social que está sendo representado naquela imagem. Então, tomar cuidado com a imagem que a gente coloca, com a imagem que a gente está transferindo para as pessoas. Hoje, como o distanciamento proporciona muito mais conversas virtuais do que presenciais, a imagem que vai registrar como você é a imagem que está no seu aplicativo, nos seus aplicativos, nas suas redes sociais. Então as pessoas vão te buscar por essas imagens. Então a gente tem que tomar cuidado porque nós estamos representando a nossa personalidade, o nosso eu social. Então nós estamos caminhando com o nosso ordenamento jurídico para dizer para você da importância do uso da sua imagem, de se portar nos locais públicos, nos locais privados, na sua empresa, porque você, quando está dentro da sua empresa, você está falando pela sua empresa. E a empresa vai se responsabilizar pela sua conduta. Então, a conduta de cada um de nós representa a nossa imagem perante a sociedade. Fique com a gente que nós vamos falar mais sobre a responsabilidade do uso indevido da nossa imagem ou das outras imagens de outras pessoas ou de outras empresas.